Graça e paz a todos queridos e amados do Senhor. Quem vos fala é o pastor Marcos Nas, da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia. Queridos, vamos meditar hoje no texto de João, capítulo 1, verso 1, com o tema Jesus, o verbo da vida. E diz assim a palavra do Senhor: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. O apóstolo João, no prólogo do seu evangelho, fala sobre Jesus, o verbo de Deus. Dos 4 evangelistas, Marcos e João não falam sobre a genealogia de Jesus. Marcos não o fez porque, escrevendo aos romanos, apresentou Jesus como servo, e servo não tem genealogia. João não falou sobre a genealogia de Jesus porque sua ênfase foi na divindade de Cristo, e como Deus, Jesus não teve origem. Antes, é a origem de todas as coisas. Como Deus, Jesus não teve mãe, e como homem, não teve pai. Vamos nesta hora, queridos, considerar 3 aspectos importantes sobre Jesus, o verbo de Deus. Em primeiro lugar, a eternidade do verbo. João escreveu: no princípio era o verbo. Quando tudo começou, o verbo já existia. Ele pré-existia a obra da criação. Ele é eterno. A teoria que ensina a eternidade da matéria é um equívoco. A teoria que proclama a origem do universo como geração espontânea é um ledo engano. Antes do tempo, nos refolhos da eternidade, só Deus existia. E existia na comunhão perfeita da Trindade. A doutrina ariana, queridos, que fala sobre Jesus como a primeira criação de Deus, é uma falácia. O primeiro concílio geral da igreja, reunido em Nicéia em 325 d.C., proclamou que Jesus é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Permanece a verdade absoluta e incontestável. O verbo de Deus tem o atributo da eternidade. Os judeus, queridos, cegos pela incredulidade, não conseguiram enxergar a eternidade de Cristo e o questionaram acerca de sua idade. Jesus então lhe disse: em verdade eu vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou, registrado em João 8:58. Em segundo lugar, a personalidade do verbo. João acrescenta: e o verbo estava com Deus. Essa expressão, queridos, na língua original, significa que o verbo estava face a face com Deus. Assim, o verbo não é uma energia impessoal ou uma pessoa que se relaciona com Deus Pai desde toda a eternidade. Ele é esta pessoa, registrado em João capítulo 17, versos 5 e 24. A personalidade do verbo é outra verdade fundamental do cristianismo. O docetismo nos primeiros séculos da era cristã tentou negar a encarnação do verbo, dizendo que ele era apenas uma emanação de Deus, uma energia divina. Mas o verbo não é uma emanação impessoal da divindade. É antes a segunda pessoa da Trindade, o Filho eterno de Deus Pai, com quem teve comunhão perfeita antes que o mundo passasse a existir. Em terceiro lugar, a divindade do verbo. João conclui: e o verbo era Deus. O verbo não é apenas eterno e pessoal, mas também divino. Ele não é apenas um ser superior aos anjos e homens, mas também um ser divino coigual com o Pai. Nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, conforme Paulo registra em Colossenses 1:19. No verso 15 do primeiro de Colossenses, no capítulo 1, diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória e a exata expressão do seu ser, como o ser de Deus, como diz em Hebreus 1:3. Ele e o Pai são um, conforme João registra no capítulo 10, verso 30. Ele tem a mesma essência de Deus. Ele é Deus. Jesus tem os atributos divinos.
Ele falou com Deus, foi adorado como Deus e realizou as obras de Deus. Sua vida foi singular, suas palavras irrefutáveis e suas obras poderosas. Ele demonstrou poder sobre as forças da natureza, sobre os demônios, sobre a enfermidade e sobre a morte. Se ele não é quem diz ser, então precisamos admitir que foi o maior embusteiro da história e que um enganador salvou o mundo. No entanto, se ele é quem diz ser, é loucura consumada não dar atenção à sua palavra. O apóstolo Paulo testemunha a seu respeito quando em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 19, diz: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Diante desta afirmação, queridos, cabe-nos dizer, como Tomé disse, prostrado aos pés do Senhor Jesus, registrado em João capítulo 10, 28, Senhor meu e Deus meu. Diante de toda a afirmação da palavra do Senhor, que Jesus Cristo é a eternidade, ou demonstra nesse texto a eternidade do Senhor Jesus, a personalidade dele, ele estava com Deus, e a divindade do Verbo, ele sendo Deus. Só nos resta prostrar diante deste Senhor, e a nossa vida devotada e entregue às suas mãos, sermos pastoreados, direcionados por este Deus Filho, quem nos ama. Vamos orar? Pai, te agradecemos pela tua palavra, pelo ensino dela. Te agradecemos porque a palavra do Senhor testifica a respeito de Cristo, como Verbo de Deus, como nosso Senhor, como aquele que de fato morreu a nossa morte para que tivéssemos vida eterna. Nós te bendizemos por esta grande verdade e pedimos que o nosso coração esteja inclinado, ó Pai, devoto ao Senhor Jesus. Entregue as nossas vidas nas tuas mãos, para que tenhamos, ó Pai, convicção, certeza de vida eterna. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que as tuas verdades sejam impressas, sejam imprimidas no coração deste que ouve da tua palavra nesta manhã, que haja fé salvadora no coração de todos. A nossa oração é em nome de Cristo Jesus. Amém. A todos queridos, amados do Senhor, temos um bom dia passados na sua presença. Amém.